bem-vindos a mais um programa Brasil, Nosso País em Transformação. E realmente nós estamos em constante transformação. Eu sou a professora Sandra Lopes, sou coordenadora dos cursos de pós-graduação no Centro Internacional Universitário Internacional Uninter, faço a coordenação dos cursos de pós na área de meio ambiente. E hoje nós vamos falar com um convidado muito especial e um tema também muito especial. O tema, então, é uma nova gasolina. Quais as vantagens para a sociedade? Veja que é um tema que vai realmente de encontro ao nosso programa, que é justamente transformação. Será que vem para transformar alguns hábitos, a parte econômica, a parte ambiental, a parte da sociedade em geral, né? Para isso, então, vou apresentar o nosso convidado, que ele é extremamente especial, o professor Augusto Silveira. Professor Augusto, ele é químico ambiental, mestre em ciência e tecnologia ambiental e é doutorando na área de meio ambiente. E também coordenador dos cursos de graduação na área de saneamento ambiental e na área ambiental dentro da Uninter. Seja bem-vindo, professor, e vamos então ao nosso tema. Sim, obrigado, professora Sandra, pelo carinho de sempre, pela parceria aí nos eventos, confiando sempre aí no meu trabalho. Fico muito grato. Grato por vocês também que estão acompanhando essa transmissão, escolheram estar aqui hoje com a gente para discutirmos esse tema bem bacana, que está bem na atualidade, que é a questão da nova gasolina. Então, como a professora Sandra comentou, eu coordeno os cursos da área ambiental, o saneamento ambiental especificamente, e o gestão em vigilância em saúde. Até coloquei aqui embaixo do meu nome, aqui ao lado, o meu perfil do Instagram. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem trocar alguma ideia, eu fico completamente à disposição, né, para trocar aquela ideia. Ficou com alguma dúvida em relação ao tema que a gente vai discutir hoje, ou alguma temática da área ambiental, fique super à vontade para entrar em contato comigo para a gente trocar essa ideia, tá bom? Então, pela minha formação na área de química ambiental, na área de química, sou licenciado em química também, nós tivemos aí algumas questões para poder discutir com vocês a respeito desse novo combustível, que é a gasolina. Então, não sei se vocês acompanharam as notícias, mas desde o último dia 3 de agosto já está em vigor oficialmente a nova gasolina. O que é a nova gasolina? A nova gasolina ela veio aí fruto de discussões de pelo menos 3 anos entre as empresas, entre a indústria e a Petrobras, né, que é a distribuidora, que é a grande estatal que vai gerenciar as questões relacionadas ao petróleo no nosso país. Então, foram 3 anos aí de discussões, avaliações técnicas, testes para oferecer para o consumidor final um novo produto, com novas características que fossem aí mais adequadas para o nosso consumo, né? Aí sim surgiu a gasolina, que nada mais é, né, esse novo combustível que vai começar a ser vendido nos postos, nada mais é do que a gasolina com uma especificação técnica que aumenta a sua qualidade, aumenta a sua eficiência energética, que são algumas das questões que a gente vai falar com vocês. Mas, num primeiro momento, a gente precisa entender o que é a gasolina de fato, né? O que é esse combustível? É tão comum você chegar com o seu carro no posto lá e abastecer, né? Mas nem se dá conta do que se trata esse combustível, do que se trata esse material que nós utilizamos para abastecer os nossos automóveis. A gasolina nada mais é do que uma substância orgânica. Então, quando eu falo assim, substância orgânica, já vem à nossa cabeça aquela ideia do produto natural, produto orgânico, livre de sintéticos. Não é essa a concepção que nós temos aqui. Para a química, nós temos uma divisão geral para os tipos de compostos que nós encontramos na natureza, ou até compostos sintéticos também que nós estudamos. Nós dividimos eles em compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Os compostos inorgânicos são aqueles obtidos, por exemplo, da crosta terrestre, alguns tipos de metais, né? Já quando nós falamos em compostos orgânicos, tem que vir à nossa cabeça aqueles compostos que têm na sua estrutura, na sua molécula, átomos de carbono, hidrogênio, ligado a alguns outros átomos, como nitrogênio,
enxofre, fósforo, oxigênio, né, o mais comum. A gasolina é um composto orgânico. Ela pertence aí ao grupo dos hidrocarbonetos, que são moléculas orgânicas que têm basicamente carbono e hidrogênio em sua estrutura. Né? Então, são moléculas orgânicas. Para a gasolina, nós temos cadeias orgânicas, ou seja, moléculas, né, presentes nesse combustível, que vão variar aí de 4 até 12 átomos de carbono, né, na sua estrutura molecular. E ela é obtida a partir do fracionamento do petróleo. Né? O petróleo, aí, então, é bem importante para a gente entender esse combustível. Né? Então, quando eu falo em petróleo, já acende aquela luzinha, né, de um pouco de preocupação. Com Porque o certeza. petróleo, né, professora? O petróleo ele é um material, um recurso natural não renovável. A gente costuma falar, né, professora Sandra, nas nossas aulas, a questão É, dos combustíveis renováveis e os não renováveis. Né? Então, exato. hoje tem essa grande discussão, né, professora? E quais são os principais usos, então, desta gasolina? Tanto da gasolina que a gente está utilizando, quanto essa nova que veio no mercado. Né? Quais são os usos principais? Então, atualmente a gente tem basicamente o uso desse combustível, ela serve para veículos automotores, né? Veículos que nós temos aí utilitários normalmente, em que as pessoas utilizam para passeio, né? Utilizam para o seu trabalho, algumas modalidades de transporte também utilizam a gasolina, né? Para fazer esse tipo de utilizam essa energia proveniente da gasolina, né? Então, a gasolina, ela nada mais é do que uma das frações do petróleo. Então, quando você obtém o petróleo da natureza, você precisa fazer um processamento, né? Nós chamamos de craqueamento, ou cracking, do inglês. Né? Esse processo faz com que as moléculas que estão presentes no petróleo, elas sejam separadas, né? E cada uma das frações do petróleo é responsável por gerar algum composto que vai nos beneficiar. Por exemplo, pode ser o óleo diesel, pode ser o querosene, pode ser, por exemplo, algumas moléculas para obtenção de plásticos, né? Vocês sabem que os plásticos também, a grande maioria, são provenientes do petróleo. Então, dependendo da fração desse petróleo que nós vamos separar, nós conseguimos aí determinados tipos de compostos, determinados tipos de produtos com características interessantes para a indústria. No caso desse processo, acontece o aquecimento do petróleo, né, e o petróleo, conforme as características físico-químicas das moléculas, ele vai sendo separado. Então, ele separa basicamente por tamanho de molécula. Né? Lembrando que a gasolina, as moléculas da gasolina têm de 4 a 12 átomos de carbono, então ele tem um ponto ali que ele se torna vapor, né, específico. Então, eu consigo fazer essa separação naquelas torres lá de refino, né? Então, é comum quando você vê aquelas empresas na Petrobras, né, no Brasil, a gente tem aquelas regiões que fazem o refino do petróleo, que você encontra aquelas torres, né? Lá, naquelas torres, são as torres de fracionamento do petróleo. Então, ele vai sendo aquecido, né, e vão separando aí ações do petróleo, de onde a gente obtém também a gasolina. Você pode observar que quando você vai ao posto de combustível para abastecer o seu automóvel, que existem vários tipos de gasolina. Né? E o que muda entre cada um desses tipos de gasolina? O que muda vai ser basicamente essa quantidade que nós temos de compostos orgânicos, né? De compostos que a gente tem nessa gasolina. Basicamente assim, quando é feito o refino do petróleo lá nas petroquímicas, é gerado aí um primeiro tipo de gasolina, que nós chamamos de gasolina A. A gasolina A é aquela pura, produzida direto nas indústrias. Aí, nessa gasolina é adicionado o álcool, né, o etanol. Então, no Brasil aí, a gente tem aí a porcentagem de 25%, né, de etanol que deve ser adicionado à gasolina. Quando é adicionado o etanol, a gasolina passa a ser denominada como gasolina C. Então, para o consumidor final, para nós que precisamos abastecer os veículos, é a gasolina C que nós vamos fazer o uso lá nos postos de combustível. Aí, quando você chega lá, você tem, assim, a gasolina Podium, a gasolina aditivada, a gasolina comum. E o que vai diferenciar entre cada um desses tipos de gasolina é basicamente a qualidade, sim,
e também alguns possíveis aditivos que são colocados nessa gasolina. Então, por exemplo, a gasolina aditivada, você pode colocar ali alguns aditivos para melhorar a combustão, para limpar o seu motor. Então, esses aditivos tornam a gasolina um pouquinho mais cara, né? Por isso que a gasolina aditivada ela é um pouco mais cara quando você vai até o posto para fazer o abastecimento. Quando a gente tem gasolina premium e pódio, aí a gente fala sobre a especificação técnica da gasolina, que nós chamamos de octanagem. Né? Dentro da gasolina, as moléculas, quanto mais moléculas com 8 carbonos em sua estrutura, ou seja, os octanos, né? Quanto maior a quantidade desses octanos, melhor a eficiência da gasolina. Por isso que eles tratam de octanagem. Então, quando eu tenho a gasolina premium e a pódio, essas gasolinas elas têm aí uma octanagem superior, e, além disso, elas geram menores emissões atmosféricas também e reduzem a quantidade de enxofre nelas. Então, basicamente, a gente tem esses tipos de gasolina com base nessas especificações técnicas né, que o fornecedor aí tem para a gente. E dependendo também do que é adicionado nesse combustível para a gente conseguir melhorar a performance dele mesmo, conseguir melhorar essa questão da combustão. Professora Sandra, eu não estou acompanhando ali, a gente já tem alguma dúvida? Alguém está participando aqui com a gente? Caso de participação, aí eu coloco para você se houver alguma pergunta, mas eu acho que o pessoal está mesmo gostando, que nem perguntar estão Ah, perguntando. maravilha. Né? E o custo? Ótimo. Agora veio uma pergunta da Charline. E o custo dessa gasolina será mais baixo ou não? Então, é uma pergunta ainda bem controversa, excelente pergunta, que é o que está todo mundo se perguntando, né, professora? Assim, será que vai Exato. ficar mais barato? Será que vai ficar mais caro? E, realmente, eles ainda não têm uma definição. As fontes oficiais dizem que, de fato, a gasolina ela vai ficar mais cara, porque quando é mudada a especificação técnica da gasolina, você precisa mudar os processos de produção dela, e isso faz com que tenha um encarecimento natural desse combustível. Então, não existe nada oficial ainda, mas a gente tem visto algumas especulações das pessoas que trabalham diretamente, né, com o combustível. Por exemplo, as distribuidoras informam que, para elas, o combustível já ficou 7 centavos mais caro, né, devido a essa nova especificação. Já algumas estimativas que são feitas aí pela mídia, por essas empresas que fazem, né, a previsão do valor do combustível, a gente tem aí uma previsão de pelo menos 10% no valor da gasolina que vai ter um aumento aí. Só que para valores, a gente precisa, o valor final mesmo, claro que na bomba ela vai ficar 10% mais caro, só que para o valor, para a gente considerar, temos que levar em conta as características dessa nova gasolina, que é isso que a gente ia comentar, a qualidade dela. A ideia é que esse novo combustível, que essa nova gasolina, ela traga uma maior eficiência energética. O que isso significa? Significa que, com a mesma quantidade de gasolina, eu consiga percorrer uma quilometragem maior. Eu consigo que o meu motor tenha uma vida útil maior, um desempenho maior do meu veículo, o meu veículo tenha maior potência. Então, a ideia é que, com a mesma quantidade de gasolina, o mesmo volume, né, eu consiga aí ter um melhor rendimento do meu automóvel, e isso acaba, de alguma forma, compensando um pouco nesse aumento da gasolina. Você não vai precisar abastecer tanto o seu veículo, né, para ele andar aquela quilometragem que você costuma andar. Então, ainda não tem uma definição oficial a respeito disso, mas a Petrobras admite que sim, vai ser necessário o aumento do preço do combustível para que consiga, né, atender essa nova especificação técnica. E Aí, desculpa, professora, pode falar. sobre os carros, o flex e o tradicional, ele também poderá utilizar esse novo combustível, o carro flex? Ótima pergunta. Sim, o que vai mudar na gasolina agora vai ser esse aumento de eficiência. Então, a ideia é que esse combustível ele já venha pensado e preparado para que ele consiga ser utilizado nos motores que nós temos atualmente disponíveis. Então, o veículo que antigamente utilizava somente gasolina continua podendo utilizar essa nova gasolina. A ideia é que essa gasolina seja ainda mais benéfica para esse motor, para esse veículo mais antigo, e para os veículos mais novos também é possível, com a promessa de que aumente, inclusive, aumente a vida útil do motor. Né? Basicamente, essas novas especificações técnicas, elas vão falar sobre
duas propriedades que nós temos da gasolina, que é a questão da octanagem e a questão da densidade desse combustível também. A octanagem, como eu comentei agora há pouco, ela fala a respeito da quantidade a proporção, né, de octanos que nós temos na gasolina. Então, quanto maior a quantidade de octanos que nós temos na gasolina, fica mais, o combustível fica mais resistente à combustão. E isso é bom, isso é muito bom, porque eu consigo que quando a gasolina entra em explosão no motor, ela gera uma energia muito maior, né, se ela tem uma maior resistência à combustão. Então, se eu aumento o número da cadeia, né, dessas moléculas para ficar mais próximas de 8 carbonos, que é o que eles estão fazendo com o aumento da octanagem da gasolina, eu aumento a eficiência, então ela fica mais resistente à combustão. Isso faz com que eu gaste menos gasolina para produzir o mesmo esforço do motor, para produzir a mesma potência de motor. Então, a ideia é aí focar nesse aumento de eficiência. Outra questão importante que eles estão alterando também é o que nós chamamos de densidade, né, a maior densidade, ou massa específica. Então, a gasolina, a partir de agora, a partir do dia 3 de agosto, né, a partir do dia 3 desse mês, ela ficou mais densa, né? Isso faz com que o combustível também tenha mais eficiência e ele evite as perdas. Porque se eu tenho um veículo que ele é menos denso, ou seja, mais leve, ele evapora mais fácil, ele perde mais fácil. Então, quando acontece, por exemplo, a combustão lá no motor, e a densidade desse combustível ela é menor, a combustão ela não é completa, a gente tem problemas de motor, né? O motor pode se danificar mais facilmente, diminua a vida útil dele. Né, isso tudo quando o combustível ele tem uma menor densidade. Agora, quando eu aumento a densidade, ou seja, o combustível ele fica um pouco mais pesado, mais denso, aí eu aumento essa resistência, né, o processo de combustão, ou seja, gera uma maior energia quando eu tenho a queima dele, e, ao mesmo tempo, ele facilita para que a combustão ela seja mais efetiva. Né? Então, quando eu tenho a queima desse combustível no motor, ele produz produz um trabalho, né, ou seja, uma movimentação do veículo e, ao mesmo tempo, eu gero uma menor quantidade de emissões. Aí a gente já cai na questão ambiental também. Ambiental. É bem importante, né, professora? Super importante, porque deixar de utilizar o combustível, a gasolina, seja ela nova, vai ter que deixar de usar a antiga, porque vai passar a trabalhar, temos um prazo, né, estipulado pelo governo, que a partir do dia 3 de agosto teria um prazo para que esses postos vendessem todo o seu estoque, né, e consumissem todo o estoque do combustível antigo. A partir desse prazo, de 4 a 6 meses que foi dado, né, Sim. o revendedor ou nós, consumidores, só teremos acesso ao novo combustível. Então, é importante a gente pensar que, a partir dali, se dá uma melhora, vamos supor, na queima, na geração do hidrocarboneto, porque independente como ele é dos hidrocarbonetos, né, ele vai continuar emitindo, Sim. né, a emissão do hidrocarboneto no ar. Mas se tem uma menor impacto ambiental, fica muito mais interessante para a área ambiental o uso deste novo combustível. Sim. O paralelo é esse mesmo, né, professor? Com certeza. E até sobre a questão do prazo que a professora comentou, ele também entra diretamente na ideia do preço final para o consumidor, porque esses 10% aí das previsões, né, que estão sendo feitas aí pelos institutos econômicos, né, o aumento de 10%, ele não, a ideia é que ele não seja algo que aconteça da noite para o dia. Né? Esses 10%, eles vão ser aumentados aí de forma gradativa, porque existe um prazo também para as distribuidoras e também para os postos, para adequação do combustível, né? Então, até o dia 3 de agosto, agora, né, a partir do dia 3 de agosto, começou aí a ser distribuída a nova gasolina com as novas especificações técnicas, né? Mas ela ainda, a gasolina antiga, né, aquela com as especificações anteriores, ela pode ir para as distribuidoras ainda até o dia 3 de outubro e para os postos até o dia 3 de novembro. Né? Então, esse preço ele vai gradativamente sendo aumentado
a partir do momento em que a nova especificação ela começa a entrar no mercado, né? Ela começa a ficar disponível para o consumidor. Então, isso também a Petrobras tem afirmado que esse aumento ele vai ser gradativo por conta desse prazo que eles passaram, né? Tanto para as distribuidoras quanto para os postos de combustíveis. O importante também, quando a gente fala de uma nova especificação, um novo combustível, assim como para as diversas áreas que nós temos do conhecimento, a gente tomar cuidado com as informações de onde a gente obtém, né, essas informações, muitas A vezes, assim, veracidade, né, dessas informações e dos campos que a gente colhe a informação, né? exatamente. Então, buscar sempre as informações oficiais, né? Porque isso tudo fica muito no campo da especulação. Como eu comentei, essa previsão de 10%, ela leva em consideração previsões que são feitas a respeito desse aumento. Então, pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. Então, é uma previsão daquilo, né? Mas, de fato, a gente consegue afirmar, ó, vai subir sim, quando a gente obtém as informações oficiais, né? E quem que é responsável pela regulamentação do petróleo no Brasil? É a Petrobras. Então, é o site da Petrobras, da Agência Nacional do Petróleo, que a gente deve ter essas informações para obter aí, de fato, né, cuidar com as fake news, porque elas são muito problemáticas, né? Muito problemáticas, isso não só na área dos combustíveis, né? Como vocês têm acompanhado aí nos Geral. últimos dias, ela tem sido bem, bem preocupante mesmo. Então, ficar atento aí ao site da Petrobras, da Agência Nacional do Petróleo, que vai dar aí maior embasamento para o que a gente está falando aqui com vocês. Então, E os problemas ambientais prováveis, que vai melhorar ou não vai estabilizar. A fé que a gente tem nesse novo combustível, pela octanagem, pela queima, pelo novo processo, né, sim. de utilização, é que não tenha tanto impacto ambiental. É isso mesmo, professor? Então, como a gente começou hoje falando na transmissão, a gasolina trata-se nada mais do que um combustível obtido a partir de fontes não renováveis de energia, né? Então, vem a partir do petróleo. A gente sabe que o petróleo é possível que ele se forme novamente, mas assim vai levar milhões de anos para ser disponibilizado. Então, para nós, enquanto espécie humana, isso é inviável, né? A reposição desse recurso natural. Por isso, a gente considera o petróleo como não renovável. Então, todas as utilidades que são feitas a partir de recursos naturais não renováveis, a gente tem que acender uma luz de alerta, a gente tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção no quanto a gente consome e o quanto nós somos dependentes desse recurso natural, né? Exato. E a gente observa que para o petróleo, especificamente, nós somos extremamente dependentes. Grande parte do que nós consumimos, do que nós produzimos, as energias que são geradas nos transportes, a grande parte delas são obtidas a partir do petróleo, né? Frações específicas do petróleo, não só a gasolina, né? Mas, por exemplo, o querosene, o óleo diesel, são todas as frações obtidas do petróleo e que nós somos extremamente dependentes. Como nós falamos, por exemplo, os plásticos, né? Basta a gente ver na nossa casa o quanto de material plástico que a gente utiliza, não só os Exato. descartáveis, mas também os plásticos que a gente utiliza para diversas finalidades, né? Então, nós somos muito dependentes dessa fonte de energia. Então, assim, continua sendo um combustível de fonte não renovável. Nós precisamos consumi-lo de uma maneira responsável, de uma maneira eficiente. E, levando em consideração isso, a ideia da nova especificação da gasolina é trazer a eficiência para esse combustível. Porque, por exemplo, se com o mesmo volume de gasolina eu consigo percorrer uma quilometragem maior, o tempo de vida útil do motor também é maior, a ideia é que eu consuma menos gasolina, né, para desempenhar aquelas mesmas atividades que eu já estou acostumado a desempenhar no meu dia a dia. Então, pensando por essa perspectiva, né, da economia desse combustível no motor, é sim um ganho ambiental, nós estamos reduzindo o consumo de gasolina, né? A gente tem que ver o grau, a magnitude dessa redução, que só vai ser possível quando as pessoas começarem mesmo a utilizar, os testes forem realizados em relação a isso. Outra questão ambiental que nós temos, outro ganho, né, em relação às questões ambientais que nós temos, é a questão das emissões atmosféricas. Então, se eu tenho um combustível que é mais eficiente e que a combustão ela é mais completa,
eu diminuo também as emissões gasosas. Né? Então, eu tenho a redução do consumo, que é a quantidade de gasolina que é utilizada para desempenhar a mesma atividade, e eu tenho a redução das emissões atmosféricas também, porque o combustível ficando mais eficiente, eu consigo converter a maior parte da gasolina ali em CO2 e água, que é o que acontece no processo de combustão. Então, a gente gera dióxido de carbono e água quando eu tenho a queima completa da gasolina. Quando eu tenho queimas incompletas, eu gero diversos outros hidrocarbonetos no ar, e isso gera aquela poluição atmosférica que pode ser nociva para a nossa saúde também, quando eu tenho essas queimas incompletas. Quanto mais completa for a combustão dentro do motor, melhor é para a questão ambiental, porque eu gero, claro, o CO2 também é um grande problema, mas ele é menos prejudicial do que os compostos provenientes da queima incompleta da gasolina. Então, a ideia é que a gasolina chegue lá no seu motor e ela queime completamente, se transforme totalmente em dióxido de carbono e água, para que ela gere menores impactos ambientais, que ela gere menor dano ao meio ambiente. Né? Então, esse aumento de eficiência tem esses aspectos aí ambientais. Outro ponto bem importante dessa nova gasolina, aumentando a qualidade técnica dela, a gente tem também, por eu ter um fracionamento diferenciado do que eu tinha antes da gasolina anterior, eu consigo isolar melhor o enxofre. Então, o teor de enxofre, a concentração de enxofre que vai para essa gasolina ao final, ele é menor. Então, as emissões gasosas provenientes do enxofre também são reduzidas, com a ideia que sejam reduzidas também com essa nova especificação técnica da gasolina. Eles estão chamando de nova gasolina, mas nada mais é do que uma gasolina com novas especificações, com a maior octanagem, com uma mudança ali no processo produtivo de obtenção dela. E a gente sabe que, por exemplo, o enxofre, ele é um dos grandes responsáveis por gerar a chuva ácida, né, nos grandes centros. A chuva ácida que prejudica solo, prejudica recursos hídricos. Então, se eu tenho uma gasolina com uma menor concentração de enxofre e a minha combustão no motor também é mais eficiente, eu gero menores quantidades de moléculas, né, que são quebradas de maneira inadequada, eu tenho também um ganho do ponto de vista da poluição ambiental, ou seja, eu reduzo a poluição ambiental. Ainda assim, as pessoas têm que utilizar o combustível com responsabilidade. Né? Não é para qualquer atividade que você, claro que tem o carro disponível, né? Mas não é para qualquer atividade que você pega o seu carro e utiliza o combustível aí, né, de qualquer maneira. Deve ser pensado também, assim como nós devemos pensar nos nossos resíduos, assim como nós devemos pensar na contaminação da água, o uso dos combustíveis também deve ser pensado dessa forma. Então, se você vai se deslocar a uma pequena distância, continua valendo aquela mesma ideia. Tipo, se você vai se deslocar para uma menor distância, vá a pé, faça um pouco de caminhada, um pouco de exercício, e você também ajuda o ambiente, né? Do que se você pegar o seu, gerar emissões de dióxido de carbono. Né? Eu falo aqui que vai melhorar porque vai gerar CO2 e água, mas se todo mundo começar a utilizar gasolina em grandes quantidades, mesmo que seja a gasolina de nova especificação, a gente ainda cai no mesmo problema que é a intensificação do efeito estufa, que é a intensificação das mudanças climáticas aí que vocês estão observando, a geração de ciclones, extratropicais, esses problemas aí de mudanças climáticas que nós observamos, que regiões que antes o inverno era extremamente rigoroso, hoje praticamente a gente não tem inverno. Um exemplo daqui de Curitiba, né, professora, que antes tínhamos aí um inverno que era bastante característico. Agora esse período, assim, se restringe a poucas semanas, né, um mês no máximo ali, que a gente tem de frio, de fato, né? Então, tem todas essas mudanças. Então, quando vai utilizar um combustível, mesmo que ele seja novo, ele tenha novas especificações aí para melhorar a sua qualidade, a sua eficiência, mesmo assim, a gente tem que pensar aí na nossa responsabilidade no uso desses materiais e lembrar sempre, quando eu vou utilizar uma fonte de recurso natural não renovável, acende a luz vermelha para pensar com responsabilidade, para pensar com cuidado aí com o próximo e com a disponibilidade de recursos naturais, né, professora? Exatamente, é o uso racional. Não ficar sem, mas saber utilizar racionalmente os recursos, principalmente o recurso dessa natureza. Professor Augusto, nós podíamos ficar por muito mais tempo falando e ouvindo, falando não, Sim. ouvindo você falar, porque fala com uma propriedade impressionante e até cativa todo o público e tal.
Mas o nosso tempo, infelizmente, está se esgotando. Sim. Eu quero agradecer imensamente a todos que nos ouviram por essa tarde, por esse programa, e também ao professor Augusto pela disponibilidade em partilhar o seu conhecimento, que é tão valoroso e tão gratificante ouvi-lo, professor. Foi um prazer imenso tê-lo nesse programa. Obrigado, professora Sandra, obrigado a todo mundo da rádio. É um prazer, né, compartilhar o conhecimento. Ficou alguma dúvida na área ambiental em relação aos combustíveis? Fico à disposição aí, podem entrar em contato que a gente troca uma ideia. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada a todos. Até o próximo programa.